Olá, meu nome é Maurício Silvestre, eu sou do Código Arquitetura e hoje eu vou mostrar, depois de 8 meses, sim, já tem 8 meses, vou compartilhar com vocês todas as atualizações da nossa obra Casa Código, que inclusive tem um primeiro vídeo aqui nesse canal mostrando um tour completo da casa antes das intervenções, né? E assim, mudou muita coisa, se preparem, já senta aí porque vai ter muita coisa para mostrar para vocês, foram muitos desafios, mas assim, a obra está chegando numa fase maravilhosa e vocês vão poder acompanhar tudo isso de perto nesse vídeo. Inclusive, já aproveito para convidar você para se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Aqui a gente vai compartilhar um pouquinho mais dessa transformação e de outros projetos que a gente está por trás, mostrando um pouco das nossas ideias, das nossas soluções e principalmente compartilhando com vocês o poder que a arquitetura tem de transformar os espaços. Então bora, já compartilha esse vídeo com algum amigo para poder conhecer um pouco do nosso trabalho e agora bora de tour, porque se preparem que a transformação foi grande demais. Bora! Já deixamos aqui previsto o lugar para nossa plaquinha até a gente chegar no nosso quintal. A casa, daqui para cá, a entrada da minha casa, do meu apartamento. Bom, como eu falei, a transformação começou pela fachada. O que antes era uma fachada totalmente fechada, hoje se transformou nesse espaço super amplo aqui, onde a gente tem tanto um acesso para minha casa quanto acesso para o escritório. Então a gente já refez a calçada, que ainda vai receber um revestimento de pedra natural. Aqui nós criamos o espaço da minha garagem e aqui o acesso do escritório. Então nós já fizemos uma janela com esse espaço para uma jardineira, porque o paisagismo ele vai ser muito presente, mesmo a gente não tendo espaço para jardim, tradicional, a gente vai ter uma jardineira nesse ponto aqui na entrada do escritório e a porta de entrada, que vai ser realmente o acesso principal do escritório. Já deixamos aqui previsto o lugar para nossa plaquinha, que vai ser a forma de identificação, E aí, além de toda essa parte que nós abrimos, a gente precisou fazer uma reestruturação dessa frente todinha. Por quê? A casa não tinha estrutura, essa parte da frente. E com isso nós tivemos que fazer várias colunas justamente para poder reforçar esse espaço. E aí aqui nós fizemos um fechamento, um beiral com um material que se chama Glass Rock, que ele é uma espécie de um gesso acartonado, mas ele é próprio para a área externa. E aí nós fizemos esse beiral e já trouxemos uma cara totalmente nova para a parte de cima, onde antes era um terraço. Nós fechamos as laterais e colocamos o cobogó como um dos elementos que vai trazer um pouco mais de ventilação e iluminação e privacidade para o espaço. E também a pedra natural que está acontecendo naquele ponto lá, que a gente já conseguiu revestir, já chegou, e aqui também todas essas colunas elas vão receber essas pedras naturais. Um outro detalhe que a gente já fez foi deixar previsto os pontos para iluminação. Nós vamos ter na frente de cada uma dessas colunas uma iluminação de piso, justamente para poder valorizar um pouco mais essas pedras. E aí a gente vai entrar, não vai conseguir entrar pelo escritório, porque está fechado, a gente vai entrar aqui pelo acesso, que vai ser o acesso da minha casa, para mostrar para vocês um pouco da transformação. Pode ser que o vídeo fique um pouco escuro, mas eu acho que vocês vão conseguir entender bem todas as mudanças que aconteceram. Logo quando a gente chega, nós vamos ter esse corredor, que é um corredor que ele começa muito estreito e ele vai se abrindo. E como é uma casa antiga, essa casa ela tem mais de 50 anos, são um tipo de coisa que a gente não consegue mexer, E por conta, assim, da quantidade de surpresas que a gente teve, a ideia foi realmente manter da forma como está. Então, logo quando a gente chega, a gente vai ter o portão de pedestre aqui recuado por conta de hidrômetro, quadro de luz. Vai ter o portão de acesso aqui, que vai direcionar para a minha casa. A gente vai ter esses acessos independentes justamente para ter um pouco mais de privacidade. Acesso de pedestres aqui, e nessa lateral aqui, antes nós tínhamos 2 cômodos. Aqui nós tínhamos um quarto que era super pequeno, nesse ponto aqui, e aqui nós tínhamos uma espécie de sala. E aí foi um dos pontos que a gente precisou também ampliar. Então nós demolimos tudo e criamos essa garagem, porque a casa não tinha garagem e para mim não fazia sentido ser um espaço que não tivesse garagem. Então aqui se transformou na minha garagem, nós abrimos essas laterais aqui para poder tirar um pouco essa sensação que o corredor é muito estreito.
Então, tanto aqui a gente tem uma abertura, quanto nesse ponto aqui também a gente tem essa abertura, né, para poder ajudar até na ampliação da garagem. E aí, seguindo, nós vamos ter aqui os pontos de arandela, né? A gente não tem nenhuma iluminação no teto. A minha ideia era criar uma sensação agradável e uma experiência, pelo menos assim, diferente quando a gente chegasse na minha casa, né? Então a gente não vai ter iluminação no teto, vão ser várias arandelas que vão iluminando, né, o espaço até a gente chegar no nosso quintal. Aqui já vem uma grande transformação, que foi um ponto onde antes nós tínhamos uma escada assim super desconfortável e nós tivemos um grande desafio, criar uma escada nova e um muro novo, porque o muro que a gente tinha aqui, nós achávamos que ia conseguir aproveitar da estrutura e só continuar subindo, mas as paredes estavam muito podres e a gente precisou refazer tudo. Então logo quando a gente chega, esse aqui é o elo, né, entre o escritório e a minha casa. Então é um espaço que eu tive muito cuidado e muito carinho na hora de projetar, porque eu sempre quis ter jardim na minha casa. E aí dentro da realidade a gente tinha esse espaço aqui, que antes tinha um depósito e uma lavanderia, a gente demoliu tudo e criou esse espaço, né, que vai ser fonte de iluminação natural e a gente vai conseguir ter um paisagismo. Mas, né, esse espaço aqui, ele mudou muito no decorrer da obra. O projeto antes nós teríamos aqui só grama, essa escada seria menor, seria uma escada de metal, mas enfim. No decorrer da obra a gente vai encarando alguns desafios e aí também a gente vai mudando de ideia, né? E aí o que aconteceu aqui? Nós tivemos que fazer esse muro primeiro, são 6 metros de muro, que nós optamos por fazer ele no bloco aparente. Esse aqui eu quis trazer por conta da estética e também porque eu não queria investir tanto num acabamento super diferente para o muro, mas eu queria que ele tivesse personalidade. A gente fala muito no escritório sobre projetos com identidade. Então a gente fez esses 6 metros de muro com bloco aparente. A ideia é a gente pintar ele de branco para que ele seja um fundo para o paisagismo, né? Nós vamos ter paisagismo em toda essa parte aqui, embaixo da escada, né? Vai ser tudo cheio de plantas, né? Bastante folhagem para realmente abraçar esse espaço. E a escada, que foi a que realmente fez a gente mudar muito o projeto, a gente acabou fazendo ela toda de concreto, com esse desenho, né? Que tem gente que fala que é escada cascata, plissada, enfim, com esse desenho aqui super bonito, e a ideia foi fazer com que ela fosse a grande protagonista desse espaço. Então ela é uma escultura de concreto no meio do nosso quintal. A ideia é que ela fique no concreto aparente assim, a gente provavelmente vai dar uma leve lixada e nós vamos resinar, e vai ter o granito apenas no piso, né? Pra ficar com um acabamento melhor, enfim. E aí aqui nesse meio a gente fez essa base, né, esse retângulo, que também vai receber a mesma pedra que a gente vai ter lá na calçada. A gente vai ter ela aqui, uma pedra cinza, e aí ela vai parecer que vai estar flutuando, né, essa base, porque a gente vai vir com a grama, amendoim, em volta de todo esse espaço. E aí um detalhe legal, e o porquê, né, o motivo pelo qual eu não quis encostar o piso até as paredes, justamente para isso. A minha ideia é que a gente venha com a grama, a gente vai precisar quebrar esse contrapiso que tem aqui embaixo, mas é que a grama ela aconteça, né, em volta de todo esse espaço, e aí a gente vai ter essa sensação de que está flutuando. Bora! Aqui nós tínhamos a cozinha, já era a cozinha da casa, que a gente manteve, e aqui a gente teve uma grande surpresa. Na verdade, quando a gente começou a demolição, existia uma teoria de que talvez teria parede de tijolinho, né, tijolinho em bloco assim, né? E aí, toda a demolição acontecendo, a gente não tinha uma parede com os tijolinhos assim inteiros, até que a gente chegou na cozinha. Aqui era revestido de cerâmica todas essas paredes. Quando a gente tirou as cerâmicas, encontramos essa preciosidade que a gente quer muito preservar, obviamente. Nós fizemos algumas emendas e tal, mas a ideia é que ele fique assim, para poder mostrar um pouco mais da identidade da casa, né? Um pouco da história da casa vai ser preservada. Então nós vamos pintar de branco também, porque dentro da paleta que a gente quer trazer para o escritório, a gente quer uma coisa mais neutra, mas que seja mais atemporal também. Então a gente descascou toda essa parede e vamos ter o tijolinho, né, à vista, que vai trazer assim muita identidade e tem muito a ver com o que a gente quer trazer para o escritório no sentido de
usar materiais que fazem parte da identidade dos nossos projetos e ao mesmo tempo para mostrar para o cliente a potencialidade dos materiais, né, as possibilidades que a gente tem. Então aqui a gente vai ter essas duas paredes, vamos ter a bancada aqui, a gente resolveu deixar esse espaço aqui onde a gente vai ter um frontão de granito, então por isso que está embolsado até essa parte aqui. Já temos também a parte de forro que já foi toda feita, né? E aqui a gente tem esse espaço de um depósito. Não sei se vocês se lembram, se você ainda não viu, dá uma conferida no primeiro vídeo do tour. Aqui era uma escada super desconfortável, assim, me parece que eles fizeram essa escada depois que a obra estava meio que pronta. Então aqui tinha o acesso à escada, a parte de cima da casa, que se tornou o meu apartamento. Para aproveitar melhor esse espaço, a gente criou um pequeno depósito. Aqui, embaixo dessa escada, tinha um banheiro, a gente eliminou esse banheiro e criamos um depósito. Então vai ser basicamente um lugar para ter um tanque, produtos de limpeza, sei lá, amostras, coisas que a gente precisa no dia a dia, mas que não precisa ficar exposto, vai ficar nesse ponto aqui. Aqui nessa parte, na verdade, na nossa demolição, não alterou muito, porque a casa daqui para cá era uma casa e daqui para lá era outra casa. Daqui para lá, né, para esse espaço aqui, tinha estrutura, né, onde a gente tem uma laje, que é o meu apartamento. Lá que não tinha. Então aqui a gente basicamente só fechamos aqui uma porta, que é a parte do depósito, tiramos um balcão e fechamos a porta de acesso que era aqui na lateral. Então assim, foram poucas intervenções. As grandes intervenções realmente foram daqui para cá. Logo quando a gente sai ali da cozinha, do escritório, né, que é tudo muito integrado, nós temos esse espaço que vai ser a área de impressora, né, onde a gente vai montar todos os nossos projetos e tal. Então a gente vai ter esse espaço aqui, que a gente já está até com as paredes emassadas, e aqui a gente vai ter essa interligação já com a sala criativa. Como eu falei com vocês, é tudo muito integrado. E a gente criou, né, na verdade a gente criou não, nós precisávamos de apoio, né, porque as paredes não tinham estrutura. Então esse elemento ficou meio que no meio do escritório. E aí ele foi, a gente aproveitou ele, né, como um elemento escultório e também para tornar mais funcional o espaço. Nós temos um lavabo aqui no escritório, que vai acontecer nesse ponto aqui, onde era um banheiro, né, antes era o banheiro de uma suíte. Esse banheiro ele vinha até aqui. E aí nós reduzimos. E aí deixamos o espaço de bacia sanitária nesse ponto e aqui nós juntamos isso para colocar a pia, o lavatório vai acontecer nesse ponto aqui. E por que exatamente nesse ponto que ele vai ficar? No futuro a ideia é eu conseguir isolar, né, a sala criativa que acontece aqui atrás. E ao mesmo tempo eu tenho ligação tanto da cozinha quanto com a sala de reuniões. Então esse lavabo no meio possibilita que quem trabalha comigo consiga passar por aqui ou por cá e acessar o banheiro, quanto um cliente também pode passar. Se tiver nosso time isolado ali na sala criativa, o cliente consegue passar também tranquilamente, sem ter que incomodar ninguém, né? Sem ficar no meio ali da circulação de trabalho. Então isso aqui foi uma solução de projeto que eu gosto muito e que eu acho que trouxe total diferença para o espaço. Eu ainda vou falar dos acabamentos para vocês, já comecei a mostrar, né? Já tem o tijolinho e tal, e a gente vai ter muitos materiais naturais. Então nós vamos ter, além do tijolinho, a pedra, a mesma pedra da fachada vai acontecer aqui na parede onde vai ficar o espelho, né, do lavatório. Nós vamos ter aqui uma pia esculpida, né, uma cuba esculpida no verde Guatemala, que assim, a gente tá ansioso, ainda não tá pronto, a gente tá ansioso para ver ele aqui. Eu acho que vai ser um toque de cor muito especial pro espaço. E aqui, como eu disse, a gente tem o espaço da sala criativa. A sala criativa, ela é basicamente esse espaço todo, tanto daqui que vai se estender até o lado de lá. Como eu falei com vocês, o maior desafio dessa reforma foi o fato de os ambientes eram muito pequenos e confusos, porque, né, a casa ela foi sendo adaptada no decorrer dos anos. Então, daqui para cá, nós tivemos uma grande demolição, mas uma grande demolição mesmo. Aqui nós tínhamos o cômodo muito pequeno, aqui nós tínhamos o outro cômodo curtinho e depois tinha uma outra sala. E aqui ainda era uma parte da suíte, então a gente precisou quebrar tudo. E aí, para isso, nós precisamos vir com um reforço estrutural
Então, aqui, por exemplo, nós tivemos que fazer uma coluna gigantesca para poder sustentar a laje e esse grande vão que a gente abriu, né? Assim, o escritório não é muito grande, mas tem um vão considerável. Eu acabei de pisar no furo das tomadas que a gente vai ter da nossa mesa, né? Então eu já aproveito para falar com vocês um pouco disso. Aqui vai ser o espaço do nosso time, então vai ter uma grande mesa de trabalho que possibilita que eu, que vou estar exatamente onde vocês estão, é a minha mesa, vou ter esse ângulo de visão do time, também tem um ângulo de visão da cozinha, então vou permitir ter essa facilidade mesmo de realmente enxergar o escritório como um todo, né? Eu tenho essa visão ampla, consigo ver a cozinha, consigo ver esse espaço aqui que vai ser uma circulação, consigo ver um pouco da sala de reuniões e consigo ver o time. Então isso também foi pensado de forma estratégica, manter a minha mesa num ponto onde eu consiga ter um canto para poder resolver coisas relacionadas à parte administrativa ou marketing, enquanto o time está trabalhando nesse ponto aqui. E aí, vamos lá. Aqui temos soluções super legais. Primeiro de tudo, nós optamos por fazer essas prateleiras no drywall, porque eu queria uma coisa simples, rápida de ser feita e que fosse realmente um apoio. Então aqui a gente tem essas prateleiras, né? Aqui a ideia é ter o ar-condicionado e talvez uma plantinha, uma decoração. Aqui para funcionar como apoio mesmo, para colocar uma impressora, uma segunda impressora, né? A gente vai ter a impressão lá, mas talvez ter uma outra aqui. E também deixar um espaço para os meninos, né, que trabalham no escritório, poder colocar às vezes bolsa, mochila, enfim, aqui embaixo. Esse espaço, na verdade, eu acho que ele vai realmente se moldando de acordo com o nosso dia a dia no escritório. E aí aqui tem uma das coisas que eu mais sou apaixonado na vida, que é ladrilho hidráulico. O material feito à mão é algo que eu gosto muito e nós encontramos a Arte em Ladrilhos em Muriaé, que faz um trabalho assim excepcional. É uma fábrica que está há mais de 100 anos produzindo ladrilho hidráulico, e aí a gente conseguiu os ladrilhos hidráulicos e fizemos esse grande painel nesses tons de cinza e branco. Eu não quis trazer cor porque a gente vai ter cor nas paredes e eu acho que o ladrilho, a chance de enjoar ele muito colorido, eu fiquei um pouco receoso. Então a gente trouxe esse ladrilho com essa paginação intercalada, criando realmente esse painel maravilhoso para servir de inspiração para a gente enquanto a gente estiver criando, né? Já deixamos um ponto previsto para TV, que provavelmente a gente vai utilizar no nosso dia a dia para, sei lá, conseguir jogar um projeto aqui e todo mundo discutir juntos, ou simplesmente para ter uma música rolando, uma sériezinha, enfim. É um espaço também que a gente já deixou destinado para uso no futuro. E aí, logo que a gente vem nessa parte da sala criativa, a gente tem esse espaço aqui que, como eu falei com vocês, a minha ideia quando a gente se mudar é que fique tudo aberto. Mas eu acho que em algum momento eu vou querer isolar essas salas. Então, nesse ponto aqui, nós teríamos uma porta. Um outro ponto lá também, vou mostrar para vocês, que vai ficar mais fácil. Aqui também eu teria uma porta de vidro fechando e aqui entre o espaço da minha mesa, né, que tem aqui esse plano de fundo maravilhoso, que é a nossa escada, e a sala criativa, eu também teria uma porta de vidro. Dessa forma eu conseguiria ter as salas todas isoladas. Talvez eu precise fazer uma reunião mais reservada com o cliente, ou eu queira me concentrar melhor sem ter ninguém me incomodando, eu tenho essa possibilidade de fechamento. E o nosso time também, caso tenha uma reunião, eu consiga deixar mais privativos espaços. É algo que não vai ser feito agora, mas já foi previsto também para no futuro, quem sabe, eu fazer. E aí, aqui, assim, é doido, né, gente? Que eu tô mostrando pra vocês o escritório de trás pra frente. Então, vocês vão entendendo aí qualquer coisa. Se ficou confuso com alguma coisa, comenta aqui embaixo, né? Ou se tem alguma coisa que você gostou até então, já comenta aqui que vai ser muito legal ir conversando com vocês sobre isso. Como eu disse, aqui a gente tem essa ligação que já dá direto no lavabo novamente e a nossa sala de reuniões. A nossa sala de reuniões, na verdade, é parte da circulação do escritório, que foi uma coisa um pouco desafiadora, que no início eu fiquei um pouco resistente, tipo assim, cara, será que eu coloco a sala de reuniões aqui, nesse ponto mesmo, sem nenhum tipo de fechamento e tal? Mas no nosso dia a dia do escritório funciona muito bem, geralmente a gente faz nossas reuniões com a porta aberta, então funciona tranquilamente. E aí a gente optou por deixar assim. Aqui antes era um quarto na casa, né? Na verdade eram 2 quartos que eles juntaram e fizeram um quarto só. E aí, por ser mais estreito,
a sala de reuniões com uma circulação não seria possível, que a gente poderia talvez isolar aqui e fazer a sala de reuniões para cá, mas eu falei, não, vamos assumir ela dessa forma. Então aqui vai ser o espaço, né, da sala de reuniões, com uma estante, a gente vai ter de apoio aqui, essa parede maravilhosa de pedra natural também, que era uma coisa que eu sonhava muito, e a gente conseguiu colocar aqui pedras sublimes maravilhosas. Esse daqui é o branco Alasca, que é uma pedra que eu gosto muito. Nossa mesa de reuniões vai acontecer aqui. Teremos alguns elementos de madeira, isso é muito legal falar. Então, a presença da madeira natural vai estar muito forte aqui no escritório. E aí aqui a gente já tinha 2 janelas, nós mantivemos, só aumentamos para trazer mais ventilação e claridade. Como eu falei, aqui vai estar um pouco escuro porque ainda está fechado ali e o dia não está tão claro, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Onde a gente vai colocar um paisagismo, né, só para disfarçar um pouco esse muro. E por fim a gente tem aqui o acesso ao escritório, né? Aqui é a porta de entrada e aqui é a janela. Então nós vamos ter um hallzinho basicamente. O escritório basicamente a gente trabalha com agendamentos, então não tem a necessidade de uma sala de espera. É mais um local ali para receber o cliente, né? Um espaço agradável. Se for o caso de precisar esperar, né? Vai ter esse cantinho aqui basicamente com um sofazinho pequeno, uma poltrona, umas plantas. E aí, como eu falei com vocês, madeira vai ser muito presente. Então aqui eu não poderia deixar aberto, porque caso eu tivesse uma reunião, pelo menos essa privacidade do meu escritório com relação à rua, eu acho que é importante. Então aqui nós vamos ter uma grande porta de madeira que vai acontecer do chão até o forro e que vai ser um grande painel. Então, quando eu quiser deixar fechado, vai ter um grande painel de madeira aqui que eu consigo correr para cá e se abrir para a nossa sala de reuniões. Né? E aí, quando a gente chegar na sala de reuniões, além da mesa que a gente vai ver nesse ponto aqui, nós vamos ter aqui um muxarabi, um painel de madeira vazada, para poder tirar essa visão direta do nosso lavatório e da sala criativa. Então isso traz mais privacidade, tanto para o cliente quanto para a gente que está trabalhando ali, não ficar vendo diretamente esse espaço, né? Apesar do lavatório ficar assim muito bonito, até esse foi o motivo da gente deixar uma pedra natural, ter a bancada no verde Guatemala, para que seja um ambiente realmente muito bonito e não fique assim, algo estranho por ter essa visão da sala de reuniões. Um outro detalhe muito legal é que o nosso lavabo ele vai ser todo revestido com painel de madeira também. Tanto essa parede quanto essa parede aqui, né? E aí nessa parede a gente vai ter a porta camuflada. Então a gente não vai conseguir saber que aqui realmente é o lavabo. Outra estratégia para conseguir disfarçar, deixar, né, mais sofisticado, mas ao mesmo tempo tornar mais funcional e esteticamente mais bonito. Então a gente vai ter esse painel virando até o lado de cá. Aqui é o espaço do escritório, né? Como eu falei com vocês, a gente teve muitos desafios com relação à demolição, principalmente, muito reforço estrutural, o que fez com que a obra atrasasse muito. A estimativa dobrou depois que a gente começou a obra. Inclusive, para vocês terem uma noção, a gente conseguiu aproveitar basicamente nada, só os tijolos mesmo, porque a gente tirou 26 caçambas de entulho daqui. Então a gente tirou tudo, contrapiso, piso, o embolso, enfim, tudo. E aí, falando também dos materiais, eu quero falar com vocês sobre o porcelanato aqui do escritório. Nós optamos por esse da Biancogres, que é maravilhoso. Agora eu não me lembro o nome, mas se vocês quiserem saber o nome, comenta aqui pra mim, que eu vou colocar o nome depois pra vocês. E também, já aproveitando, curte o vídeo se você tá gostando até então. A gente ainda tem a parte de cima do meu apartamento pra mostrar. Comenta até então o que você mais gostou dessa parte aqui do escritório. Se não é inscrito, obviamente, se inscreve no nosso canal. Não se esquece também que tem a notificação. Eu acabo me esquecendo às vezes de falar sobre, mas tem ativação do sininho, que aí toda vez que tiver algum vídeo novo você vai ficar sabendo. E assim, a obra agora está numa fase muito legal que eu acho que vale a pena acompanhar de perto toda essa transformação. Como eu estava falando, aqui a escolha do porcelanato foi por esse daqui, que ele lembra um granilite. Eu vi esse revestimento na Revesti e eu fiquei, sim, alucinado. Eu achei ele maravilhoso. Eu acho que ele é neutro, ele é atemporal e ele tem muita personalidade. Ele foge de um porcelanato comum. Então, todo o escritório
a gente usou ele, que é uma base, né, bem neutra, mas ao mesmo tempo ele tem essas nuances de cinza que trouxeram assim muita personalidade. Agora que a gente terminou essa parte do escritório, nós vamos subir para o meu apartamento, porque lá em cima também já está assim super adiantado. Eu acho que lá vai ficar pronto antes daqui, então eu vou subir com vocês para poder mostrar, né, tudo que mudou por lá também. Começando, como eu disse, né, pela escada. E aí, gente, alguns elementos, para deixar até mais bucólico, mais charmoso, já começaram a chegar. Aqui em cima, a gente tem um grande paredão, que tem parede do vizinho e tal, e eu queria deixar isso mais legal esteticamente, então a gente colocou, na verdade, esse varalzinho de luz, que à noite eu ainda não vi, eu tô muito ansioso, eu acho que vai trazer uma luz super gostosa, vai deixar muito agradável esse espaço. Então a gente vai ter essa fonte de luz por cima, né? Vamos ter iluminação no jardim também, mas isso aqui foi uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que vai ficar muito legal nesse espaço. E também, lá do meu apartamento, vai ter essa visão de frente. Eu acho que vai ficar muito legal, tô ansioso. Bom, começando aqui, a gente teve um BOzão para resolver. Essa parte aqui, vou subir para mostrar para vocês. Aqui a gente já tinha uma laje, né? Em toda essa parte aqui. Com o decorrer das chuvas, o que a gente encontrou? Vários vazamentos, muitos mesmo. E aí nós tivemos que fazer, fechar a parte de cima. A gente fechou toda essa parte que tínhamos que criar um outro telhado para poder proteger essa laje. Conseguimos resolver, né, o problema da infiltração que a gente tinha, mas ficou esse grande paredão. Então, até o posicionamento desse varalzinho de luz nesse ponto é para disfarçar um pouco esse paredão, porque ele fica meio que no meio, né? Então interrompe um pouco a visão e não vai dar essa sensação de que é tão grande esse paredão que a gente tem ali. Aqui é o acesso da minha casa. Então, esse espaço vai ficar todo descoberto mesmo, eu não quero ter cobertura inicialmente, vamos ver depois que eu mudar para cá como é que vai ser isso, para realmente ter o paisagismo acontecendo, essa luz natural, esse pátio interno. E aí logo quando a gente chega, a gente tem aqui esse corredor, onde os meninos, inclusive hoje já estão assentando aqui. Igor, cuidado na hora de pisar aqui. A gente já tem parte de porcelanato também, e aí aqui não era coberta essa área antes. E aí a gente, como teve que fazer essa cobertura para proteger a laje, a gente estendeu ela, ficou um grande depósito lá em cima, nós vamos ter um alçapão aqui, e aí vamos forrar essa parte. Então toda a estrutura do forro já está feita e vai receber um forro amadeirado maravilhoso, que eu vou mostrar para vocês depois que já está ali, né, que vai trazer um acabamento e vai deixar mais aconchegante o espaço também. Então a gente tem esse corredorzinho aqui, que chega no espaço do terraço em si, que aqui eu falo que foi uma das transformações mais surpreendentes. Mas eu vou lá na frente primeiro para mostrar para vocês um pouco mais sobre o Cobogó, sobre as escolhas. O terraço a gente não ia mexer, a gente ia basicamente fazer um contrapiso novo e usar, tipo assim, fazer poucas intervenções, só dar um acabamento. Por quê? A ideia era fazer lá embaixo toda aquela parte e fazer metade do terraço, que seria a minha casa, que depois eu vou mostrar para vocês que tá bem nítido o que a gente ia fazer e aqui a gente não ia fazer. No decorrer da obra, a obra foi acontecendo, a gente viu que assim, não faria sentido a gente estar encarando uma super reforma como essa e não mexer nesse espaço. Então, nós fechamos as laterais, o que foi assim a melhor coisa que eu fiz, porque do lado de cá nós tínhamos um outro terraço do vizinho, então assim, dava para ver tudo. E não é legal, não é agradável, não é confortável, nem para mim, nem para ele. Então, fechamos toda essa parte aqui. E aí, para frente, eu não queria aquela sensação de que o terraço ficasse aparecendo terraço, né? Eu queria disfarçar um pouco isso. Então, nós viemos com o mesmo material que é o Glass Rock e fizemos esse acabamento que ele começa aqui e vira para frente. A gente fez uma platibanda falsa e a gente escondeu o telhado e criamos essa grande moldura na fachada. Isso daqui ficou maravilhoso, tanto externamente, porque deu um acabamento, quanto aqui, porque aqui vai ficar realmente um ambiente muito gostoso, né, para poder fazer uma festa, receber a família, os amigos, enfim, ficou realmente muito legal. E aí, obviamente, o que não poderia faltar? Plantas. Como eu falei com vocês, lá no escritório a gente fez uma jardineira e aqui também a gente fez uma grande jardineira,
em toda essa extensão, que a ideia realmente é criar um verde bem bonito aqui, para que eu tenha essa visão quando eu estiver dentro da minha casa, mas também que na fachada essas plantas cresçam. Isso vai me ajudar a ter mais privacidade também, né? O fato das plantas crescerem, mas principalmente ter o verde que, assim, eu acho que faz total diferença para uma casa. Então a gente criou aqui essa grande jardineira e colocamos o cobogó. Como eu falei com vocês, o cobogó é um material que tem um custo-benefício muito legal e ao mesmo tempo ele traz uma estética, uma personalidade que realmente, assim, é totalmente diferente, né? Então aqui a gente trouxe o cobogó, que fechou um pouco mais a essa visão de quem tá na rua ficar vendo aqui dentro e ao mesmo tempo criou esse ambiente super gostoso, né? A minha ideia é ter uma rede aqui e realmente ser um cantinho de relaxar, né? E ter essa possibilidade de ficar mais reservado, sem ficar tão exposto, né, com relação a quem está passando na rua. Até porque o peitoril aqui ele ficou de 50 centímetros, né, que é a altura da jardineira. E aí nós vamos ter aqui um guarda-corpo, né, de 50 centímetros nesse ponto, mas não tem uma parede tão alta, então isso também, né, pode tirar um pouco mais da privacidade. Pontos que não deram tão certo, que é legal falar com vocês. Aqui nós vamos fazer um cimento queimado, nessa parte, quer dizer, nós vamos fazer ainda, né? Fizemos um contrapiso novo e aí, na hora, a gente passou essa massa, essa nata aqui, mas não ficou tão legal. Então, provavelmente a gente vai vir agora com uma massa autonivelante, que dá esse efeito mais de cimento queimado para passar aqui, né? É um ponto que a gente vai precisar refazer, porque não ficou tão legal e como é um ambiente que a ideia é ficar mais livre, eu queria que pelo menos tivesse um acabamento que acompanhasse todo o resto, porque o acabamento tá muito bonito de tudo. Isso aqui não tá tão legal, então a gente vai fazer. Como eu falei com vocês, a ideia antes era que a obra ela acontecesse daqui para cá, né? A minha casa aqui e aqui ficaria um espaço que a gente não ia intervir tanto. E aí nós vamos ter, né, mais acabamentos nesse espaço aqui, né? O telhado eu quero pintar, porque assim, eu não gosto dessa estética, acho que no futuro eu vou seguir com o forro, mas para agora eu acho que assim, pintar já vai funcionar muito bem. Tô com dúvida e aí eu quero a ajuda de vocês. A fachada, ela vai ter o tom de marrom, né, no beiral ali. Estou cogitando pintar esse teto todo de marrom ou não ficar preso a isso e pintar de preto. E aí eu tô na dúvida. Comenta aí o que você acha que vai ficar mais legal. Ó, o marrom é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o beiral, né? A gente ainda vai virar com o marrom aqui nesse ponto. O que eu imaginei? Vira nessa outra paredinha que a gente tem aqui e continua ele até chegar aqui, né? Só que eu não sei se vai ficar muita mistura preto com marrom ou se eu trabalho ele todo marrom. Até porque a paleta de cores de toda a obra é tons de bege, marrom. Então eu acho que eu estou tendencioso para o marrom, mas me ajuda aí, comenta qual que vocês acham que vai ficar mais legal. Como eu falei, aqui, daqui para cá, a gente resolveu dar um acabamento a mais, né? Então a gente vai rebaixar. E aí, essa casa ela tem um problema sério, que ela é muito fora de esquadro. A gente tem muito problema com isso. E aí, isso, né, o fato da gente ter esse meio que beiralzinho aqui, foi para disfarçar o fato dessas paredes não estarem dentro do esquadro. Então a viga ela começava aqui e atravessava a parede, era um negócio super torto. Então a gente precisou fazer essa estrutura de drywall que vai servir como acabamento, né, para o forro e ao mesmo tempo disfarçar isso, né? Então veio esse acabamento até aqui e aí daqui para cá já vai vir o forro de PVC amadeirado, que inclusive está aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque ele tá de cabeça para baixo. Mas, vê se dá pra ver, Igor. Ele é um amadeirado super bonito. Ele não é tão brilhante e eu tô muito ansioso para ver. Eu acho que ele vai ficar realmente muito legal. E aí, assim, isso é muito legal de falar também sobre a escolha dos materiais, né? Como eu falei com vocês, a ideia é a gente trabalhar com uma base bem neutra. Então, a gente tem um piso no cimentício, né? A gente vai ter uma pedra também que é um tom mais neutro e para trazer mais aconchego, né, mais conforto, o teto vai ser todo no PVC amadeirado para criar esse acolhimento, né, e deixar mais gostoso o espaço. Aqui a gente rebaixou, ficou com o pé direito de 2,40
Não é um pé direito tão alto, mas ó, ali a gente consegue ver onde era a laje. Então, por conta de toda a infraestrutura que a gente precisa passar, não teria como ser um pé direito muito alto, mas eu não me importo. A ideia desse espaço é ser basicamente um lugar para eu receber os meus amigos e a minha família. Então aqui a gente vai ter uma mesa, né? E umas estantes que eu tenho lá no escritório eu vou trazer para cá e ser um ambiente para receber. Por que também ter uma mesa maior nesse ponto? O apartamento é super pequeno, então eu não conseguiria receber ninguém ali. Então aqui foi essa extensão. Antes, aqui era a lavanderia, aqui tinha um tanque, né? Eu acredito que era a lavanderia. E aí a gente trouxe essa lavanderia aqui para trás. E aí por isso que a gente optou por trazer o cobogó, que ficou maravilhoso, maravilhoso esse cobogó. Ele criou uma divisória. A gente não tem tanta visão, então se eu tiver uma roupa estendida aqui, quase não vai dar para ver. E ao mesmo tempo permite a ventilação, né? Então a gente tem essa ventilação acontecendo. Não vai dar para pisar aqui que os meninos assentaram o revestimento hoje, mas aqui seria o espaço da lavanderia, que a gente optou por colocar o mesmo revestimento lá do chão do escritório, ele vai acontecer na parede. Se você quiser pode mostrar, né, que a gente vai ter o espaço ali da bancada, que é onde está sem o revestimento nesse ponto, e o espaço da máquina também vai acontecer ali. E aí aqui a gente tem a entrada, né, da minha casa, do meu apartamento, que é muito compacto e está tudo muito perto, então por isso também que eu não me importei de ter uma mesa grande aqui. Inclusive, a minha lava-louças ela vai acontecer aqui na lavanderia, porque no espaço interno eu não vou ter espaço, né? E aí aqui vai ter a porta de entrada. Como o apartamento é muito pequeno, eu optei por ter a porta abrindo para fora, então ela vai abrir para cá. Aí você vai ficar um pouco estranho, mas assim, quando eu quiser deixar ela 100% aberta, ela não vai ficar me atrapalhando aqui dentro, senão ela ficaria. Então, por isso que foi uma escolha de projeto. Aqui nós temos o meu grande apartamento, que aí aqui a gente já teve uma pequena desvantagem com relação ao pé direito. O pé direito aqui ficou com 2,30, porque a laje era mais baixa, aí tinha uma viga, que essa parte aqui tinha uma certa estrutura, e aí não teve jeito. A gente precisou deixar um pé direito mais baixo, né? Eu vou precisar mexer em toda a minha marcenaria, porque eu estava considerando que os armários eles ficariam até mais em cima, mas infelizmente não deu certo, então vou ter que fazer esse ajuste, mas assim, nada grave também, né? Aqui a gente vai ter esse espaço onde é a cozinha, que hoje eu moro num apartamento muito pequeno e eu tenho uma bancada de 1,20 m, e isso assim me deixa muito irritado porque não tem espaço para fazer as coisas. Então nesse espaço aqui eu vou ter uma grande bancada que vai começar aqui. Aqui nós vamos ter uma cristaleira nesse ponto e aí a bancada vai acontecer em toda essa extensão onde a gente tem o ladrilho hidráulico também. A gente manteve as mesmas cores lá do escritório, só que aqui com essa paginação, né? Esse ladrilho, ele parece gaivotas, né? Parecem vários passarinhos. E aí eu fiz essa paginação como se fossem vários passarinhos voando mesmo, né? Intercalados, né? Cada um numa direção, criando realmente um movimento para a parede, né? E deixando essa cozinha com mais personalidade. Criamos essa grande janela aqui, que vai ser exatamente onde vai estar a minha pia, com essa vista maravilhosa. Eu falo que essa aqui é uma vista super emoldurada para o varal de luzes que vai acontecer aqui. Então, assim, eu tô lavando uma louça, tomando um cafezinho, vou ter essa visão aqui, né, dessas luzes acesas, com o muro também, vai ficar super bonito, branquinho, né? Eu acho que isso vai ficar muito legal. Pia nesse ponto aqui, geladeira e aqui uma mesa pequena. Na verdade, ainda estou um pouco na dúvida, porque a ideia é ter uma mesa pequena aqui para o meu dia a dia, né? Para eu almoçar, tomar café, não precisar usar a mesa lá fora. E aí, antes no projeto, a ideia era ter um mini sofá aqui, uma espécie de uma salinha pequena. Só que essa porta, ela era 40 centímetros para cá. Só que a gente tem uma coluna aqui. E aí com isso não consegui mover muito. E aí essa parede que era para estar até aqui mais ou menos, que permitiria ter um sofá um pouco maior, teve que ficar mais curta. Então eu ainda estou na dúvida se eu faço a mesa nesse cantinho aqui ou se eu faço daqui um cantinho para uma mesa e não tenho um sofá. Eu queria muito ter um sofá pequeno, um sofá-cama para receber às vezes
algum amigo ou as minhas sobrinhas, mas isso eu realmente não sei como é que vai ser, só vou descobrir quando eu realmente me mudar. Outra coisa, aqui nós temos um piso amadeirado. Eu optei por um porcelanato amadeirado, por questões de praticidade, por questões de durabilidade também. A ideia é que esse espaço no futuro, eu não moro aqui para sempre, né? Porque é um espaço pequeno, então se eu vier alugar ou transformar isso aqui em uma outra coisa, esse piso aguente, né? Seja resistente. E aí nós fizemos a paginação escama de peixe, que é quando as réguas elas são amarradas nesse sentido aqui, né? Por que isso? Isso também foi uma solução de projeto. Como eu falei com vocês, as paredes são fora do esquadro. Então, se eu fosse colocar a régua retinha, a gente ia conseguir ver nitidamente essa irregularidade das paredes. E aí aqui a gente conseguiu disfarçar isso. Como eu falei com vocês, né, que a ideia é ser um sofazinho ou uma poltrona, ainda vou decidir. E aqui tá o banheiro. Antes, não sei se vocês... De novo, deem uma olhadinha no vídeo que vocês vão conseguir entender. Aqui a gente tinha um quartinho do lado de lá onde é a cozinha. Aqui nós tínhamos um banheiro, nesse ponto aqui, que ficava exatamente no meio de tudo. E um corredor que acontecia aqui. E aí, aqui era o buraco daquela escada estranha. Ele acontecia aqui e chegava ali no corredor. A gente fechou naquele espaço e trouxemos o banheiro que era nesse ponto para cá. Porque dessa forma eu consigo ter essa amplitude do ambiente, eu consigo ver todo o espaço. E isso faz com que realmente o ambiente pareça ser maior e deixa mais funcional. Então aqui nós criamos o banheiro e aí tivemos um outro desafio. Aqui, ó, nós tínhamos uma coluna nesse ponto. E aí eu não conseguiria mover essa parede. Então eu aproveitei disso, fiz esse dente. E aí eu não conseguiria ter um banheiro com essa largura, que a gente só tem 1 metro aqui. O que eu fiz? Deixei esse hallzinho e avancei para cá essa parede para criar o banheiro. E aí dessa forma eu deixei a pia aqui, vai acontecer nesse espaço, né? E o banheiro, bacia sanitária e chuveiro vão acontecer nesse espaço. Aqui a gente já tem um ladrilho também. Como ficou meio que essa pia integrada à área social, a gente vai usar o ladrilho hidráulico mesmo da cozinha. Então aqui ele vai ser todo branquinho e na parede do espelho, que é aqui, a gente vai ter essa brincadeira da paginação com alguns passarinhos também acontecendo nesse ponto, né? Aqui a gente tem, como eu disse, a pia e aqui o banheiro, né? Que já tá todo revestido também, que tá um pouquinho escuro, mas basicamente a gente tem o mesmo porcelanato lá do escritório revestindo toda a parte de fora do box, né? E do box para dentro a gente está usando esse que parece ripas de cimento, né? E aí vai ter o box dividindo um box do chão até o forro, que vai realmente deixar esse espaço super bacana. E aqui a gente já tem um detalhe também, eu vou sair pro Igor mostrar para vocês, do nicho. O nicho, ao invés de fazer um nicho convencional, a gente está fazendo esse grande rasgo que pega do chão até o forro, né? Com um detalhe de iluminação, vai ter um LED embutido ali para realmente trazer um detalhe a mais, né? E aí, para apoiar o shampoo e condicionador e tal, a gente vai ter algumas prateleirinhas de granito encaixada nesses vãos aí, nesse vão, na verdade, e que vai ficar super legal. E aí, por fim, né, encerrando esse grande tour, a gente tem esse ambiente que seria o meu quarto, né? Que vai ser o espaço da cama aqui, então daqui eu tenho essa visão geral do apartamento também. Aqui, aproveitando que a gente tem esse dente, vai ficar o guarda-roupa e o espelho, né, vai acontecer nesse ponto aqui. E aí tem um detalhe uma solução, na verdade, muito legal. A ideia é que aqui fique a minha cama e na parede oposta, né, do outro lado, seja o sofá. E aonde ficaria a televisão? Né? Esse era o grande dilema, porque eu não tenho tanta parede. Então, a ideia é que a gente faça, nesse ponto aqui, uma estrutura para a TV ficar aqui no meio e essa TV girar tanto para o meu quarto quanto para esse espaço aqui. Então, se eu tiver no sofazinho aqui, né, ou na poltrona nesse ponto, que eu acredito que eu vou acabar colocando, só que ao invés do sofá ficar nesse sentido, acho que eu vou colocar nesse, eu vou ter a possibilidade da televisão. Isso eu ainda estou em dúvida se eu vou realmente fazer mesmo ou não, mas acredito que sim. Até deixei um ponto provisório aqui para a TV, porque aí, enquanto eu não faço aquela parte, eu tenho como colocar a TV aqui.
né? Mas tem essa prateleira, que a ideia é a gente ter uma prateleira aqui em cima e essa estrutura para TV nesse ponto, né? E aí fechando o nosso tour e mostrando, né, um pouco mais, nós vamos ter essa visão aqui do meu quarto. Eu tenho essa visão tanto do quintalzinho aqui, do varal de luz, quanto da parte de baixo do escritório, né? Onde eu vou ter todo um paisagismo que vai realmente abraçar esse projeto e fazer com que ele se torne, né, a minha casa, o nosso lar, o lado, né, do time do Código e também do Maurício. Bom, como vocês puderam ver, a transformação foi grande, está sendo grande, mas o resultado está ficando assim, muito além do que eu imaginei. Então eu quero agradecer a você que ficou até aqui, né? Comenta pra mim o que você mais gostou e principalmente se vocês querem que agora, nessa reta final, a gente poste mais vídeos com mais frequência. A nossa ideia é ter vídeos com mais frequência aqui no canal, até pra gente crescer essa comunidade, né, de troca, de poder compartilhar um pouco mais das nossas criações. Então comenta aqui se você quer, né, e qual detalhe que você mais gostou até então. Eu aproveito também para ativar as notificações, então tem o sininho, né? Sempre que sair vídeo novo você vai ser notificado e não vai perder nada, tanto dessa atualização, né, da nossa Casa Código, mas também como de outros projetos incríveis que estão vindo por aí e outros que a gente já está compartilhando. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!